Por que algumas pessoas encaram qualquer desafio, enquanto outras desistem na primeira dificuldade? Segundo Carol Dweck, em seu livro Mindset, a resposta vem das mentalidades com que encaramos a nossa vida. E neste vídeo, você vai descobrir quais são essas mentalidades e como mudar o que você pensa pode te ajudar a se desenvolver e dar um passo a mais em busca do que você quer. Esse é o Felicidade Ativa, o canal da ciência da felicidade. Se inscreva se você tem interesse em saber o que a ciência tem a dizer sobre a felicidade ou se você também acredita que o conhecimento é um caminho para uma vida melhor. Vamos pro vídeo. Existem duas mentalidades diferentes que podemos adotar quando enfrentamos desafios e encaramos problemas. Uma que percebe os problemas como oportunidades e a outra que os evita, frequentemente por medo de falhar. Aqueles que percebem problemas como oportunidades possuem uma mentalidade de crescimento. Essas pessoas acreditam que suas mentes e habilidades podem se desenvolver, enquanto aquelas que evitam conflito possuem uma mentalidade fixa. Essas pessoas aceitam a ideia de que suas habilidades básicas, como a inteligência, são traços fixos que não podem ser alterados e que o sucesso é resultado de características únicas, mais conhecidas na nossa cultura como talento. Sabemos que sim, as pessoas nascem com características genéticas únicas, o que inicialmente nos permite ser melhor que outros em algumas atividades. Porém, quando você tem uma mentalidade de crescimento, você acredita que pode sempre melhorar, se igualar e com o tempo superar aqueles com talentos naturais. Se você tem uma mentalidade fixa, cometer erros dói. Você sente que desafiaram sua inteligência e que você falhou. O desafio e a dificuldade são vistos como falta de talento, como se você inevitavelmente tivesse nascido para ser ruim naquela atividade e pronto, acabou. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Em um dos seus estudos mais recentes, Carol analisou todos os estudantes do 10º ano das escolas do Chile, cerca de 160 mil alunos. Eles dividiram os estudantes em dois grupos, mentalidade predominante fixa e mentalidade predominante de crescimento, e compararam o desempenho destes alunos em testes de português e matemática. Aqueles estudantes que se encaixavam em uma mentalidade de crescimento foram consideravelmente melhores nos testes do que aqueles que tinham uma mentalidade fixa. E outra relação interessante é que não importa os níveis de renda das famílias ou os colégios que estudam, aqueles que acreditavam que poderiam desenvolver sua inteligência tiveram notas tão boas quanto os que estudavam nos melhores colégios. Em outro estudo, a professora PhD Stephanie Freiberg buscou criar um ambiente de mentalidade de crescimento na comunidade em que nasceu. Essa comunidade é uma reserva indígena, que na época tinha um histórico de ser uma das piores escolas do distrito de Marysville, que fica nos Estados Unidos. Stephanie instruiu os professores em como ensinar as crianças que se saíssem de sua zona de conforto para aprender algo novo ou desafiador, e elas insistissem nisso, os neurônios em seu cérebro criariam novas conexões. Conexões que ficariam mais fortes com o tempo, e assim elas poderiam ficar mais inteligentes. E você também pode acreditar nisso, viu? É um fato da neurologia. Bora! Bora! Hora do show! Em um processo de 1 ano a 1 ano e meio de imersão em um ambiente de mentalidade de crescimento, as crianças daquela reserva obtiveram uma melhora significativa em suas notas. Algumas crianças tiveram notas tão boas que, como no estudo anterior, se igualavam ao desempenho das melhores escolas do estado. Isso aconteceu porque aprender sobre a mentalidade de crescimento transformou o significado de esforço e dificuldade. E para os que ainda não estão convencidos, eu tenho um convite a fazer. Pesquise uma pessoa que você admira muito, principalmente se você acredita que essa pessoa é muito talentosa. Eu fiz essa pesquisa e quero compartilhar o que eu aprendi sobre Kobe Bryant. Para quem não conhece, Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores de basquete da história. Foi 5 vezes campeão da NBA, ganhou 3 medalhas de ouro pela seleção dos Estados Unidos e foi considerado o melhor jogador do mundo em 2018. E a lista continua. Vocês devem pensar que uma pessoa tão unânime em conquistas nasceu com o dom para jogar basquete. E sabe, eu pensava a mesma coisa. Até eu descobrir que em seu primeiro ano praticando o esporte, quando Kobe tinha por volta de 10 a 11 anos de idade, ele não marcou um ponto sequer durante todo o verão daquele ano. Sua primeira experiência com o que viria a ser a sua grande paixão de vida havia sido um desastre. Vindo de uma família em que seu pai e seu tio tinham sido bons jogadores de basquete,
Aquilo foi devastador para o jovem Kobe, e creio que para muitas pessoas isso seria razão suficiente para desistir. Mas o pai de Kobe, vendo a decepção do filho, disse para ele que não importava se ele marcasse 60 pontos ou 0, ele sempre o amaria, independente de qualquer resultado. Aquele momento foi crucial, mudou a atitude de Kobe e lhe deu toda a confiança do mundo para tentar e falhar. Só que Kobe não queria falhar, ele queria melhorar e marcar os tais 60 pontos. Então, ele começou a praticar e estudar o esporte. O segundo verão veio e BAM! Kobe marcou pontos. Veja só, eu não estou dizendo que ele voltou e se tornou o melhor jogador, mas sim que a prática havia dado resultados. O grande ponto de virada em sua relação no basquete aconteceu quando Kobe tinha por volta de uns 14 anos de idade. Ali sim, 3 anos depois, Kobe havia se tornado um grande jogador para sua idade, e alguns já o consideravam uma das promessas do esporte. Segundo o próprio Kobe, a sua melhora se deve a longos períodos de treino e de foco nas bases e fundamentos do jogo, enquanto os outros jovens se apoiavam em suas capacidades físicas e em suas habilidades naturais. Kobe Bryant ficou conhecido no mundo do basquete por sua mentalidade e ética de trabalho, e acho que essa frase traduz bem o que é ter uma mentalidade de crescimento. When you grow up as a kid thinking that the world is your oyster and all things are possible if you put in the work to do it, you grow up having that fundamental belief. Estudar um pouco da história de Kobe Bryant me fez enxergar que ele realmente era um cara incrível. E eu não estou dizendo que todas as pessoas podem ser como ele, mas Kobe é mais um exemplo do que pode ser feito com uma mudança de pensamento. E por mais que isso pareça ter saído de um livro de autoajuda, a ciência está aí, com fortes evidências que o primeiro passo que você pode dar para a mudança é acreditar. E você, tem uma mentalidade de crescimento? Se a resposta é sim, você é como a gente. Segue aí com Felicidade Ativa, porque aqui a gente acredita que o conhecimento pode ser um agente transformador e que isso pode te fazer mais feliz. Muito obrigado pela sua presença e tchau!